Muito bem, hora de informação de política. Rosiane Carvalho já está conosco. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia para os nossos ouvintes da Band News. Ô, Rose, eu poderia fazer uma brincadeira com você hoje, chamá-la de nossa adivinha, já que ontem você, na coluna de política, trouxe o conteúdo inteiro da leitura da mensagem do governador na abertura dos trabalhos lá na Alean. Mas não vou chamá-la de adivinha, porque isso é apuração, isso é trabalho de fontes, isso é o trabalho jornalístico muito refinado. Então queria falar com você agora sobre esse discurso do governador Wilson Lima, que nós adiantamos ontem aqui na coluna, em primeira mão, e conversar como foi ontem lá o evento, né? Você esteve e acompanhou. Vamos lá, vamos começar com isso. Esse trabalho de bastidores de política, ele é realmente dependente. Tem um pouco de sorte também, Rafael, de você estar no momento certo, no horário certo, enfim, está disponível para as fontes, mas tem esse trabalho de a gente ter fontes, é necessário, você não pode abrir mão de ter boas fontes e também de ter a possibilidade de perceber, né, qual é a informação que vai render para aquele dia. E é o que mais ou menos que acontece diariamente aqui com a gente conseguiu adiantar e foi naquele foco que a gente colocou aqui o discurso do governador ontem. Foi um discurso longo, né? Ele fez questão de detalhar, colocar em detalhes muitas questões que ele considera importantes de ações do governo dele. E vamos fazer um breve comentário aqui, que isso muitas vezes não é lembrado na própria Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O governador tem uma base muito forte na Assembleia Legislativa. No entanto, essa base poucas vezes dá as caras para sair nessa defesa do governo dele, das ações do governo dele, em que pese uma série de críticas, e a gente não deixa de registrá-las aqui na coluna de política. O governo Wilson Lima tem dados positivos a apresentar e muitas vezes esses aliados não têm sido porta-voz desses dados, apresentar esses dados lá no campo político, que é a Assembleia Legislativa. Então, talvez por isso, esse discurso dele, que alguns parlamentares, inclusive da base, que acharam que foi longo e cansativo, ele foi necessário em função dessa ausência dessas pessoas que façam a defesa dos números do governo dele. O governador, como a gente colocou aqui, não citou os mortos da pandemia, as vítimas diretamente, mas citou as ações possíveis para o governo dele em relação aos governos anteriores na área da saúde, deu uma grande ênfase a esse respeito. Lá no final do discurso dele, como a gente havia adiantado, ele disse que hoje é um homem novo, um homem diferente daquele homem que assumiu o governo em janeiro de 2019. E aí, em um breve momento, disse que sim, cometi equívocos, mas aprendi infinitamente, acho que foi essa a palavra que ele usou, quando colocou diante das experiências que passou. Então, foi um breve momento diante do longo discurso dele, mas este momento de reconhecer erros, ele aconteceu, ou iniciou, né, ali a gente pode ver também na mensagem do governo, como uma estratégia de como ele vai se conduzir este ano, uma intenção de estratégia. Se ele vai executar isso ou não, aí a gente vai observar nas próximas ações. Mas é um dado diferente, um dado de assumir os erros, mas se apresentar como alguém que aprendeu, e se apresentar como alguém que dialoga também. Eu percebi isso, essa intenção na mensagem do governador, porque ele fez acenos para todos os poderes, em que pese as críticas que há e são realmente verdadeiras e necessárias à atuação de outros poderes e dos próprios órgãos de controle, mas ele, na função dele política, fez esse aceno de boas relações com todos eles. E com a Assembleia Legislativa também, dizendo que foi o primeiro governador a pagar as emendas parlamentares, a cumprir essa lei que vem desde a época do governo Melo, de fato, mas que nunca havia sido cumprido nem pelo governador Melo, nem pelo governador Amazonino Mendes. Ele cumpriu. E ele disse ainda que vai pagar, assim que o orçamento for aberto, todas as emendas parlamentares, todas as emendas de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Todos incluem os parlamentares da oposição, que embora em número menor, são 2, mas são parlamentares que conseguem fazer um grande barulho justamente pela ausência, né, da fala da base aliada. E aí, Rafael, é um dado interessante, porque eu não vejo, em relação ao cumprimento realmente de emendas, de execução de emendas, queixas por parte dos deputados
da oposição. Isso é um dado importante do político de a gente observar, porque dessa maneira ele consegue neutralizar um pouco o tom da crítica em relação a ele. Se os parlamentares eles já escolheram esse campo de oposição, e esse campo eles precisam atuar até por uma questão de busca de sobrevivência política, de reeleição, tudo mais, o tom da crítica, quando são atendidos, pode ser ameno, ou ele pode ser mais raivoso se eles não estão sendo atendidos numa questão que é fundamental para eles, que é essa execução de emendas, é como eles atendem a base.